versículo 31. E abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram. Abriu-se-lhes então os olhos e o conheceram. E ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras. Bondoso Deus, ajuda-nos a meditar em Sua palavra, a meditar de tal maneira que esta palavra possa se tornar esta igreja, e esta igreja se tornar a palavra, e que todos possam estar no mesmo espírito, interessado, dedicado, consagrado, porque não queremos ouvir a voz de um homem, mas ouvir a voz do Senhor. Entregamos nossa vida sobre os seus cuidados e pedimos perdão por nossos pecados. Muitas vezes a condição deste mundo nos agita. A condição deste mundo faz com que nós venhamos muitas vezes tomar atitudes e decisões fora da vontade do Senhor. Mas que o Senhor nos dê graça, controle e equilíbrio em todos os momentos. Queremos ouvir o Espírito do Senhor falar nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. Hoje está sexta-feira aqui. Eu creio que Deus tem um propósito em tudo. Eu tinha meditado para pregar um sermão nesta noite e cheguei a abrir minha pasta e esse sermão não se encontra comigo. Então, eu pensava em pregá-lo em duas partes, hoje e sexta. Mas vou resumir tudo na sexta-feira. No sábado estarei pregando no Guarujá. Se não chover, né? Se chover, não vamos. Mas se continuar o tempo bom, vamos para Guarujá. Domingo pela manhã estarei aqui. Então, não estarei nem em Guarulhos e nem em Extrema nesse sábado. Porque no caso eu estarei em Extrema, mas não estarei porque esse compromisso faz muito tempo que a gente está planejando e muitas vezes postergando, mas agora eu vou atender o chamado, o pedido do pastor de Araçatuba, pastor Rogênio, é pastor no Guarujá. Muito corajoso, né? Tem uns 600 quilômetros e ele vem atender o Guarujá. E creio que o Senhor vai ter um grande tempo conosco naquela cidade.
há muitos anos não vou em Santos. A última vez que eu fui em Santos, eu preguei num encontro em Santos, se eu não me engano. Eu preguei naquele encontro, né? Parece que sim. Faz muito tempo. Nunca mais eu tive desejo de voltar lá. Mas agora nós vamos estar lá. Pois bem, para nós, nessa noite, antes da oração, meditar, eu quero pensei num dizer, num ensinamento do irmão Brana, e que todos aqui têm conhecimento. O profeta disse que se ele descobrisse que ele estava em um lugar que Jesus não estivesse presente, ele deixaria aquele lugar imediatamente. Ele disse: eu quero estar em um lugar que o Senhor esteja presente. Então, pensando sobre isto, eu quero falar um pouco a respeito de estar presente aonde o Senhor está e não desejar estar fora da presença dele em nenhum lugar. Porque quando nós deixamos a presença do Senhor e saímos para um outro lugar, então nós estamos, sem sombra de dúvida, dando oportunidade, porque você nunca vai estar sozinho. O ser humano nunca está sozinho, tem um espírito que te acompanha. Se o Senhor não estiver com você, você está em outra companhia. E eu acredito que essa companhia não seja muito agradável. Eu creio que é um momento muito especial para a igreja, para o tempo que estamos vivendo. E eu fico pensando, poucos estão entendendo o que Deus está fazendo agora. Muito pouco. Vir à igreja é uma boa coisa. Mas se você não for a Cristo, você vai ser só um religioso. E aquela história, né, que nós escutamos ainda de crentes da mensagem. Será que o meu parente vai para o céu? Pergunta onde ele está, se Deus está lá, mas se estiver, ele vai. Mas o Senhor não está em outro lugar a não ser nesta mensagem. Não se iluda. Não se iluda que você vai afastar de Deus e Ele vai continuar com você. Adão fugiu do Senhor no jardim. E o Senhor foi buscá-lo. Então, perceba isto, tá? É uma coisa muito importante perceber que o ambiente e a vida que nós estamos vivendo, se isso é aprazível para o Espírito Santo estar presente. Se nós somos criadores de atmosfera, então não se iluda. Aqueles que têm dado as costas, não pense que o Senhor está com você, você está enganado. Qualquer um. O momento que você deixa de tomar a comunhão, neste momento você está num campo do inimigo. Está num campo muito perigoso. Estou falando para uma igreja que está aqui me ouvindo. E através da nossa página também. Não estou falando para aqueles que estão arrazoando ou questionando. Estamos
pregando, ensinando quem tem desejo de servir a Deus de verdade. Você, eu, nós estamos tendo a oportunidade que nenhum mortal teve na terra. Nenhum mortal teve na terra. De ter o Senhor conosco, presente a todo instante, a todo momento. É este tempo aqui. Quero dizer para vocês uma coisa que me despertou. Sobre isso eu vou falar um pouco no próximo sermão. O maior terremoto que houve na história da humanidade foi em 1960, em Valdívia, no Chile. Teve 9,5 na escala Richter. Mas quando o irmão Branham estava com o irmão Banks e disse, atirou a pedra para cima, e quando ele atirou a pedra, desceu um redemoinho do céu e deu 3 estrondos. Ele disse para o irmão Banks, você verá a glória de Deus dentro de 24 horas. E no dia 27 de março de 64, teve o maior terremoto depois de Valdívia, que foi 9,2 na escala Richter. Foi o Alasca. E aquele terremoto chegou até em Los Angeles. Tivemos, depois de 64, muitos terremotos. Mas o maior terremoto que houve foi no dia 6 de fevereiro de 2023, na Turquia, que destruiu a Turquia. Está repetindo quase todos os dias um terremoto lá, na Turquia e na região. Ontem teve 10 países sofrendo terremoto. 10 países, saiu na lista, 10 países que ontem sofreu terremoto, e uns lá no Peru e no Equador derrubou casa e matou muitas pessoas. Quero dizer com isto a mensagem dores de parto. O profeta disse que o nascimento de uma criança é acompanhado de contrações, e uma fica mais próxima da outra, até que a criança nasça. Isso, quando ele pregava dores de parto, esse assunto que ele tratou. E nunca a terra se convulsionou e se contorceu tanto como nesses últimos 2 anos. Ela terá que dar à luz um novo mundo. Ela terá que dar à luz um novo mundo. Por isso que esse mundo, ele tem que terminar para dar lugar a outro mundo. Quando você nasce de novo, você saiu de um mundo e passou para o outro. Você não pode estar neste mundo pecaminoso e dizer que você nasceu de novo. Porque quando nascemos de novo, tem uma mudança de natureza. Não pode ser mais a nossa natureza mortal, humana, mas é a natureza divina. E este novo nascimento te faz capaz de vencer todos os embates da nossa vida. Todas as frustrações, todas as demandas. O novo nascimento não é você lutando, é Ele que está lutando por você. A batalha agora é dele.
Porque saiu o homem velho, entrou o homem novo. Então este mundo, como diz em Romanos, Paulo dizendo que a natureza está gemendo, está clamando pela manifestação dos filhos de Deus. Os filhos de Deus, a terra, a natureza sabe que ela só será restaurada e voltará para o seu estado de origem se os filhos se manifestarem. Vamos ver um pouco sobre isso daqui a pouco. A manifestação é estar presente e atuando. Isso é manifestar, certo? Jesus, ele aparecia e realizava as obras de Deus. Então ele estava manifestando as obras do Pai. E nós estamos manifestando as obras do Senhor. Por isso que seria muito bom, seria maravilhoso, seria uma bem-aventurança se toda a igreja assimilasse e se toda a igreja se importasse e desse atenção à voz do Espírito, a necessidade dele estar mais perto de Deus. Aquela história, se eu não for, eu vejo pela internet, não é isso? Aí você vai acompanhar o culto pela internet, tem uma distração, quando você vê, já foi a metade do culto. Acabou. Isto é uma verdade. Ou você está acompanhando uma mensagem, ela vai cortando, né? Cortando o fundo, alguém interrompe. Ou o telefone toca, alguma coisa acontece e você perdeu a linha daquilo. Tem uma igreja grande nesse país, grande, que está tirando os cultos da internet. Já tirou um. E diz o pastor, se a igreja insistir, ficar em casa, vai tirar todos. E eu sei que ele é capaz de fazer, eu sei quem ele é. Eu sei quem ele é, caminhei com ele, eu sei que ele é daqueles que quando fala uma coisa não volta atrás de jeito nenhum. Já tirou um e falou assim, se insistir eu tiro o resto. Então, a preocupação com o bem-estar do povo, né? Porque as pessoas têm que entender que Deus vive em nosso coração e o diabo trabalha no seu psicológico. Essa aqui é uma casa de muita luta, tá? A nossa mente é chamado campo de batalha, onde se trava as maiores batalhas aqui, a batalha jamais pelejada. Mas Deus não está batalhando aqui com você, Ele está no seu coração. Ele te constrange, tá? Ele te coloca sede aí, Ele coloca temor aí, Ele desce aí e revela a você a necessidade, e você sai atrás da necessidade porque está em seu coração. Quando apareceu a pandemia, as pessoas não perceberam, mas isso causou um dano muito grande, porque ficamos muitos dias sem cultos. Eu fui que mais violei aquela ordem, tá? O que acontece? Aquilo ficou na cabeça das pessoas. Elas não percebem, mas aquilo ficou na mente delas. Então elas facilmente se põem de frente a uma tela. Ainda bem, quando eles têm o bom senso de ver um culto por uma tela, no mínimo tem que ser de um laptop, né? Do note,
ou uma tela maior de computador. Mas, companheiro, ver culto aqui? Ah, tenha dó, viu? Tenha dó. Ver culto no celular? Tenha dó. Você está vendo um culto aqui, o celular toca e derruba a conexão. Ah, faça favor. Isso até é falta de temor. Você pegar o celular para ver um culto. Então, vamos lá. Eu vou ler algo aqui, que está no quarto selo, tá? No quarto selo. Parágrafo 282 e o 284. É bem profundo isso aqui. Agora, a maneira que Deus ia fazê-lo era estender a mão e apanhar, como ele fez Adão, um pouco de cálcio, potássio e luz cósmica. Diz: aí está o meu outro filho. Então ele apanharia mais um pouco. Aí está outro filho. Vamos acompanhar essa linha de raciocínio aqui. Mas o que Eva fez? Ela corrompeu essa via. E ela o trouxe por meio de um ato sexual. Então sobreveio a morte. Agora, o que Deus está fazendo hoje? O que Deus está fazendo? Ele tem certa quantidade dessas sementes por aí, que é predestinada. Certa quantidade. Os predestinados. Então, no tempo do fim, ele não dirá: Eva, venha dar à luz outro filho. Ele irá chamar e eu responderei. Isso é tudo. É isto. Esse é o objetivo quando esse último for trazido. Isso encerra o assunto. Isto é o quarto selo. Eu quero sacudir um pouco a mente daqueles que estão me ouvindo. Quando Judá não deu o filho para Tamar prometido, e o tempo passou, Tamar foi em um lugar, ela recebeu uma informação que Judá ia tosquiar. Ela ficou entre duas fontes. Por que a Bíblia cita duas fontes? Ela se tirou as vestes de viuvez e se vestiu de prostituta. E ficou entre duas fontes. Isso dá facilmente para entender, né? Que duas fontes nós encontramos os dois testamentos, os dois pactos. Ela parou ali e Judá ia passando por ali. Judá estava viúvo e Judá teve um caso com Tamar. E Tamar então engravidou. E quando chegou a notícia que Tamar estava grávida, Judá disse: vou queimá-la. Ela prostituiu. Mas conhece a história do selo, do cajado? Conhece? Então, quando preparar a fogueira para queimar aquela mulher, ela disse: você pode me queimar, mas de quem é esse lenço? De quem é este selo? Selo é um carimbo, né? Quem é esse selo? E este cajado? O dono desses objetos, que é o pai desta criança.
Então, ele estava dando continuidade ao plano de redenção. E Judá disse, ela é mais justa do que eu. Judá recolheu e não a conheceu mais. Agora a pergunta é, como que Tamar ficou exatamente naquele lugar, no dia que Judá ia subir para tosquiar as ovelhas, e era exatamente o dia que ela podia engravidar? Parar para pensar? Ou você acha que quando a serpente chegou para Eva, Eva não estava exatamente no dia que ela podia engravidar? Então Eva tinha exatamente, ela foi tirada de Adão, ela era uma mulher na palavra real, uma mulher em tudo que se compõe um corpo de uma mulher. Ela tinha útero, ela tinha ovário, ela era uma mulher literalmente. E quando a serpente chegou até aquela mulher, chegou até Eva, a serpente sabia que ela podia pôr uma semente lá. Muito embora Eva talvez não soubesse, mas a serpente sabia que não podia ser no outro dia ou um dia antes, tinha que ser aquele dia. Então aí começa duas coisas, aí está o princípio. Satanás conhecia o princípio da biologia, não o princípio da vida de Deus, porque Deus é eterno e Satanás não estava na eternidade. Mas o princípio da vida humana, ele sabia como começar. Por isso que ele chegou no dia certo e Satanás, na serpente, chegou para Eva e pôs a semente da serpente lá. Aí que veio a história. Por que não há serpente? Deus amaldiçoou. Qual era o animal mais próximo do homem? A serpente. Qual é a diferença da serpente e do homem? Nenhuma. Apenas uma diferença: não tinha alma, mas tinha até mesmo lugar para a alma, mas biologicamente era igualzinha o homem. Agora, Deus tomou a serpente e a fez e pôs no Éden, e Deus tomou Adão e tira a mulher de Adão, porque Deus tinha que ser um homem. Deus tinha que ser um homem. Ele tinha que ser de carne como Adão. Tá? Como Adão. Agora você pergunta, mas por que Deus queria ser carne? Porque a terra estava corrompida. Mas lá no Éden, era o Éden de Deus, era santo, era pureza. Mas você vai ler na Bíblia que a terra era sem forma e vazia, e Deus tirou o Éden daquela terra sem forma e vazia. A terra precisava de redenção, minha gente. Porque você já viu uma coisa sem forma, você não vai entender, não tem forma isso. Que jeito que é isso? Não tem forma. Não é geométrica, não tem nenhuma linha geométrica para que eu possa entender isso. E a terra estava submersa no meio das águas. Deus primeiro levantou o jardim, Deus tirou o homem do pó da terra e fez a sua imagem e semelhança. Agora, o homem, a imagem e semelhança de Deus, eu não vou pregar sobre isso não, só estou dando uma abertura aqui. O homem, a imagem e semelhança de Deus, não podia cair. Adão não cairia, pois ele era a imagem e semelhança de Deus. Por isso Deus tirou a mulher do homem para provocar a queda. Tudo que está na mulher estava no homem. E até hoje a mulher sai do homem. Você não pode ter uma filha
Se você não casou e tem uma esposa para trazê-la ao mundo. Então esta criança está no homem, seja masculino ou seja feminino, está no homem. E a mulher está no homem. E Deus tira aquela mulher do homem. Tá? Para provocar aqui, para dar um tombo no diabo. E o diabo diz: olha, se Deus fez um homem, está aqui no jardim, vou mostrar que sou capaz de fazê-lo também. E ele fez, mas fez da maneira perversa, errada. Fez através de uma mentira, mas Adão estava ali pela palavra. Estava mostrando que a noiva sairia de Cristo, sairia da palavra. Agora, quando Adão redimiu Eva, depois do pecado, levantou Eva, né? Ele redimiu, porque ele tinha que redimi-la, e Deus os revestiu de peles de ovelhas. Ali estava o casal, e Deus os pôs fora do jardim, mas tinha já uma ovelha que tinha morrido, e o caminho estava aberto de volta, mas tinha um querubim na porta do jardim, para impedir que o homem entrasse. Eles vinham até na porta do Éden para adorar o Senhor e não podia entrar, mas Deus não estava fazendo um outro Éden aqui na terra para pôr o homem. Deus queria morar, viver no homem e ser um homem. Amém. Por isso que ele falou para Moisés: Moisés, você será Deus. Então, se você chegar no Egito, podia dizer assim: aqui tem um Deus chamado Moisés. Porque tudo que ele fala acontece. Ele fala em sangue, o sangue aparece. Ele fala em animais, e animais aparecem. Aqui tem um Deus. Esse Deus é Moisés. A igreja tem que assimilar isso nesta hora, entendeu? Que aquele Deus que estava em Moisés era através de sangue de animais, mas o Deus que hoje está em ti não veio pelo sangue de animais, veio através do sangue de Jesus Cristo, pelo batismo do Espírito Santo. Agora, eu fiz uma basezinha aqui, é um assunto instigante, né? É um assunto da vontade de ir lá no fundo dele, né? Mas é só para você entender que a mulher foi tirada do homem para Deus abrir o plano de redenção, para Deus ser homem e o homem ser Deus. A gente não pode trabalhar com feijão com arroz nesse tempo aqui. Esse tempo a igreja tem que saber quem ela é, ou a gente vai ficar aqui, vai perecer. Né? Tem pessoas que atravessam um braço de mar nadando, atravessa lagoa, rios, o outro morre na enchente. E vai ver o lugar que o camarada morreu, a água dá na canela. Tem pessoas em nosso meio morrendo com água na canela. Qualquer coisinha, né? Qualquer coisinha que acontece, se aborrece, já entra em depressão. Que é depressão, meu irmão? Entra em depressão e já tem problema, e já se isola, e já fica isolado da sociedade. Que coisa! Oh Deus, misericórdia! Nesta hora, neste tempo, ainda com essas quinquilharias do mundo, com esse sentimentozinho. Gente, é hora de cristão robusto, de romper a barreira. Você tem que desejar, você tem que querer, tem que buscar a Deus. Deus não vai insuflar em você essas coisas. Você tem que desejar isto. Você tem que amar isto, buscar isto de todo o coração. Não vai ser assim: se Deus quiser, traz para mim aqui. Então fique aí, tá? Fique aí que isso você vai queimar na tribulação, só isso. Mas deixa eu voltar aqui, bem nesse ponto. Aqui, eu li uma escritura quando seus olhos abriram.
Li 2 escrituras ali, para você, e eu vou ler um texto, para você entender o que a mensagem é, o que é a mensagem que Deus enviou. Você tem que ter sensibilidade para entendê-la, para recebê-la, e você tem que amá-la, você tem que gostar dela, você tem que casar com ela, você tem que carregá-la no seu coração todos os dias e tempo da sua vida. Não é fazer uma oração igual o católico faz, ele reza o Pai Nosso e o Ave Maria e vai dormir. Não é assim não, minha gente. Você tem que desejar, pôr a Bíblia no chão, ajoelhar ali e dizer: Senhor, eu preciso entender melhor, eu preciso me render mais a Ti, abre o caminho para mim, eu desejo, eu quero. Você tem que desejar isso. Eu não pregaria nada nesse púlpito que eu não faça. Vamos lá? Eu vou tomar aqui a palavra. Quando seus olhos abriram, aqui, deixa eu ver, parágrafo 70, isto é maravilhoso. Agora nós notamos de novo como ele se deu a conhecer. Eles, após ter entrado, como ele o fez, ele abriu seus olhos para quem ele era. Ele abriu seus olhos para quem ele era. Quando ele entrou neles, então ele abriu os olhos para verem. Quer que eu leia de novo? Como que eles viram ele? Vou repetir o que o profeta disse, olha. Ele abriu seus olhos para quem ele era. Quando ele entrou neles, então ele abriu seus olhos para verem. Eles não teriam os olhos abertos se o Senhor não entrasse neles. Entendeu? Agora você percebe que o Senhor vai lá, tira a mulher do homem. E agora, depois do Calvário, depois do sangue derramado, depois do pacto cumprido, ele vem então, ele agora é que entra no homem. Veja esta inversão, ele tira a mulher do homem, agora ele entra no homem, para o homem conhecê-lo. Então a única maneira de Deus entrar em você é pelo novo nascimento, é pelo batismo do Espírito Santo. A única maneira de ter os olhos abertos é nascer de novo. Através do que ele fez, como se deu a conhecer a eles, porque ele fez as mesmas coisas que fizera antes de sua crucificação. Então eles subiram, ou seja, então eles souberam que aquele era ele, porque ele ressuscitara dos mortos. Toda a pregação, todo o ensinamento, tudo mais que ele tinha feito, tinha falhado. Tanto é que estavam voltando para casa, e ia embora para Emaús. Tinha falhado. Mas quando ele revelou-se, fazendo a mesma coisa que fizera antes da crucificação, eles conheceram que era ele. Isto abriu os seus olhos. Ele entrou neles. Qual é o próximo passo? O próximo passo foi esse, ó. Irmão e irmã,
Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Assim como ele fez a mulher, como ele fez a mulher no poço, ele nunca muda seu programa. Agora, esta mulherzinha no poço, ela conhecia a promessa escriturística para aquele dia. Quando ele veio, a mulherzinha no poço, ele disse, lá em Sicar, ele disse, mulher, dá-me de beber. Ela disse, ora, não é costume para você, judeu, pedirem algo assim a nós samaritanos. Ele disse, se tu conhecera com quem estiveste falando, tu pedirias de beber. Bem, então ela pensou, algum sabichão assim? Vou questioná-lo um pouquinho mais. Ela disse, partiu para questioná-lo. Diretamente ele disse, vai, chama teu marido, vem cá. Ela disse, não tenho marido. E disse, é certo, tiveste 5, o que agora tens não é o teu marido. Rapidamente, o que aquilo fez? Aquilo penetrou rapidamente. Ela reconheceu algo e disse, Senhor, vejo que és profeta. Havia uma semente esperando lá para vir a vida. Para vir a vida, lá estava aquela semente. Havia uma chave lá que ligaria a luz para aqueles fariseus. Havia escuridão para começar, nenhuma chave, nenhuma bateria, nenhuma outra coisa, mas para este homem, esta mulher, a pequena prostituta, ela disse, Senhor, porque ela estava esperando pela manifestação da palavra, 400 anos desde Malaquias, eles não tinham tido profetas, e aqui estava um homem que manifestara ser um profeta. Rapidamente ela reconheceu que era algo. Ela disse, Senhor, vejo que és profeta. Ela disse, nós sabemos que quando o Messias vier, isso será o que ele fará. Ele disse, eu o sou, eu que falo contigo. Agora, ele pôde revelar-se. Ela já o tem recebido, ela está no interior agora, ele pode dar-se a conhecer, é assim que ele deu a conhecer ao mundo, mulher, porque ela creu na palavra prometida, então ele viu a palavra prometida manifestada. Agora nós sabemos que ela estava baseando aquilo em uma escritura, que é Deuteronômio capítulo 18, verso 15, que é, Deus tinha dito que ele ia enviar um profeta semelhante a Moisés. É bem nesse ponto agora aqui, que eu quero que vocês meditem. Lá em Emaús, o que fez os olhos deles abrirem foi o partir do pão. Quando ele partiu o pão, eles entenderam o gesto. Antes de ser crucificado, eles tiveram uma ceia, não foi? E naquela ceia, Jesus partiu o pão. E o mesmo gesto que ele fez naquela noite de comunhão, naquela Páscoa, ele fez diante deles. Então ele tinha que fazer algo para eles despertarem. Ele entrou neles e fez um gesto familiar para eles.
e eles viram que era o Senhor. Os olhos deles abriram quando aquele pão foi partido. O Senhor podia partir dezenas de pães, eles não entenderem. Mas quando o Senhor abriu o caminho entrando neles, eles viram que era o Senhor. Você quer saber de uma coisa? O Senhor fez a mesma coisa comigo, a mesma coisa com você. Ele veio e partiu o pão. Abriu a palavra. Abriu a palavra, quer dizer, partiu o pão. Quando você percebeu, olhou nas Escrituras, olhou para as mensagens que Deus nos enviou, a mensagem do profeta, mas as mensagens que ele pregou, começou aquilo ferver na sua alma. Agora, por que não acontece com as pessoas mais próximas de nós? Por que não acontece com os mais bons religiosos que nós conhecemos? Porque não tem o que a mulher do poço tinha: semente. Então é a semente que responde quando a palavra é manifestada. Ele não entra numa casa que não é dele, ele não joga água numa semente que não é dele. Mas quando ele chegou para a mulher samaritana, ele se manifestou a ela, ele se fez conhecido a ela. De que maneira? A maneira literal. Ele repetiu as Escrituras de Deuteronômio para aquela mulher, capítulo 18, verso 15. Fez o sinal de profeta, revelando a vida dela. Quando ela recebe aquela revelação, a mulher desapareceu, a mulher samaritana, a velha prostituta acabou ali. Uma outra mulher que viu aquilo acontecendo. Então não foi ninguém que viu a mensagem, não foi você, não fomos nós, mas tinha uma semente aguardando, esperando aí. Quando a palavra chegou, abriu para você as Escrituras, o pão foi partido e você diz: agora eu vejo, os meus olhos abriram. Se não tem semente, o mundo é melhor. Se não tem semente, o dinheiro é melhor. Se não tem semente, a beleza é melhor. Os prazeres são melhores se não tem semente. Mas se tem semente, não há nada que possa segurar. Não há nada que possa te atrair, a não ser o céu. Amém. Só o céu me interessa, só o céu nos atrai, só a semente que nos atrai, a palavra. Você nasceu para isso, para esse dia, para esse tempo, para esta hora. Você veio ao mundo não para queimar no fogo do diabo, você veio ao mundo para ser um homem, uma mulher libertos de servir a Deus e um dia gozar a vida eterna com Ele. Agora, a mulher samaritana, ele conversando, aí você faz a seguinte pergunta, dentro do texto que eu estou falando, e no contexto você pergunta. Então, o profeta diz aqui na mensagem, acabei de ler, tá? 72, eu creio, 71, que ele entrou neles, depois partiu o pão, eles conheceram. Agora o profeta fala que quando ele falava com a mulher do poço, foi a única vez no ministério do Senhor que foi em Samaria, a única vez que ele foi no território dos samaritanos. Só tinha aquela mulher lá. E aquela mulher incendiou aquela cidade. Ele foi lá por causa dela. Ele saiu, passou a linha divisória, passou do outro lado, foi entre os samaritanos. Se você soubesse que são os samaritanos, coisa difícil aquele povo, muito difícil. Ele foi lá,
Acontece que quando ele falava com a samaritana a respeito da sede e da água, mas quando começa a tratar da vida passada dela, já não era mais sede nem água, já era um assunto bem pessoal. E quando aquela mulher disse que ela não tinha marido, ele disse: você não mentiu não, você falou a verdade, já tiveste 5, está no 6º marido. Quando ele chegou neste ponto, a palavra que saiu da boca do Senhor tinha entrado no coração dela. Você entendeu? A palavra que saiu da boca do Senhor entrou no coração dela, onde estava aquela semente, esperando por aquela hora, esperando por aquele dia. Ela não sabia que aquele dia seria o último dia de pecado. Aquele dia era a última viagem dela como uma mulher prostituta. Aquele dia tudo acabou para ela. Ela não esperava por aquele dia, mas Deus tinha uma agenda no céu, uma agenda predestinada para ir buscar aquela mulher. Deus tinha uma agenda para encontrar com você, para encontrar comigo, e naquela agenda Ele parou ali e te chamou de uma maneira, com tanta habilidade, que os seus olhos abriram e você diz: é o Senhor que está falando comigo. É o Senhor que fala comigo. Ali está a palavra diante de você. Então, aí o profeta fala que ela tinha uma representação. Quer dizer, ela tinha eleição. Por isso, ela atendeu. E ela teve uma situação naquele momento e que toda a cidade foi chamada a atenção pela reação dela e foram constatar. Agora, você já pensou? Um sacerdote todo emplumado lá, com as suas vestimentas, né, sua indumentária, seus rituais, dizer: o quê? Essa mulher está fazendo um barulho por aí? Essa mulher diz que encontrou Cristo, daquele que Moisés falou. Ela é doida. O Senhor podia levantar quantos mortos quisessem diante daquele sacerdote, ele não cria. Mas quando você tem eleição, ele manda só uma gotinha de chuva e você já vê a terra toda úmida. Amém? É isso que ele faz. Não precisa pregar um sermão de 3 horas. Talvez uma palavra vai mover seu coração. Uma palavra vai fazer você posicionar. Agora o duro é morrer ouvindo e nunca se converter, né? Aí é uma coisa muito séria. Agora, vamos lá. Esse assunto aqui é um assunto muito gostoso de se falar. Está aqui, ó. Assim como Cristo foi o primeiro a levantar-se da tumba, entre os profetas e todos os demais, ainda que tipificado em muitos lugares como as primícias dos que dormiram, assim mesmo, na vinda de Cristo, no tempo da noiva, tirada da igreja, terá que haver, nos últimos dias, outro molho movido novamente. Que coisa! Molho movido. Você tem uma grande plantação. O primeiro grão que amadurece lá na sua lavoura, você vai lá, pega aquela
primeira parte que amadureceu, faz um feixe, um molho, e leva perante ao sacerdote e levanta ele. Aquilo apontava para o primeiro que iria ressuscitar dentre os mortos. Jesus foi o primeiro molho movido. Dentre as 7 eras da igreja, Deus separou um homem. Ele foi o molho movido de Deus na era mais escura, Laodiceia. William Branham tinha pedra angular. Tá? Ele foi o primeiro grão que amadureceu. Se naquela lavoura tem uma parte que amadureceu, foi apresentada a Deus, então toda aquela lavoura chegará ao seu pleno amadurecimento. Por isso que as eras correm desde Éfeso até Laodiceia. Agora esse grão aqui está amadurecido. Ele é levado para a presença do Senhor numa ressurreição. E todos que caíram durante as 7 eras serão levantados, porque faz parte da mesma lavoura. Tinha uma parte com João Wesley, uma parte estava com Lutero, outra com os pentecostais. Aqueles grãos estão ali. Agora, vou dizer uma coisa aqui, e você preste muita atenção no que vou dizer. Você só levanta na ressurreição se você foi daqui cheio do Espírito Santo. Isso aí é fato consumado. Quer dizer que não é supor que tem o Espírito Santo. Não é chorar e lagrimejar no altar que diz que você, que é a evidência que você tem o Espírito Santo. A evidência que nós temos o Espírito Santo é quando esta palavra vive em nossa vida e nós temos sede desta palavra, temos fome desta palavra e servimos esta palavra. Nós, em todos os momentos da nossa vida, ela tem o primeiro lugar. Você nunca deixa Deus em segundo plano, nunca deixa a palavra em segundo plano. O primeiro plano é a palavra. Agora, ela está fora da era. Vocês sabiam? Vocês sabem que a noiva está fora da era? Por isso, se você olhar a pedra, olhar a pirâmide, a 7ª era, Laodiceia, e um pouco acima tem uma pedra pontiaguda que se chama pedra angular, onde está escrito amor. Aquela pedra é ela é a cabeça, é o Senhor, e o Senhor está nela em plenitude, por isso que ela pode criar, como o profeta criou esquilos, como Deus criou no jardim do Éden, como Moisés criou nos seus dias. Ela pode criar. Deixa o diabo e colocar embargos, deixa vir a marca da besta, e você não terá um dia de fome na sua vida, porque você tem a palavra que cria. Nós somos acostumados a trabalhar e pagar e trazer para casa, plantar e colher. Vai chegar um tempo que não vai plantar, não vai colher, não vai comprar no mercado, porque a palavra estará ali para suprir. Se você é um filho de Deus, então você terá a palavra para criar e suprir as suas necessidades.
É por isto que Lutero foi só com justificação. O Wesley foi com santificação. E os pentecostais com os dons. Se não tivesse uma mensagem neste tempo, eles nunca sairiam da sepultura. Porque ela vai chamar. Ela vai chamar as 7 eras até chegar lá em Paulo. Por quê? Porque ela é um óleo movido. O primeiro grão que chegou ao amadurecimento. Jesus foi o primeiro movido na dispensação do Antigo Testamento, não foi? Agora, quando ele ressuscitou, ele saiu sozinho ou trouxe aquela igreja com ele? Aquela igreja nunca sairia do paraíso se ele não levantasse na ressurreição e nos tirasse daí. Nenhuma igreja levantará através das eras se essa não for primeiro. Ela é a pedra angular, ela chamará cada santo, cada era, ela terá palavra para chamar os santos das eras, e todos estarão numa ressurreição. Eles foram sem condição, eles não tinham revelação, eles não tinham 7 selos, 7 eras, não tinham 7 trombetas, 7 pragas, eles não tinham Malaquias 4, eles não tinham essas revelações, não era o tempo para eles, mas eles cumpriram a palavra, guardaram a palavra para o seu dia. Com aquilo que eles tinham, Deus os recolheu. Agora, faz parte do mesmo corpo. A cabeça é Cristo. E Cristo está nela. Cristo se manifesta através dela. E quando ela estiver reunida para ir embora, ela chamará cada era. Você pode chamar da era de Wesley. E o Wesley chama a era de Lutero. E Lutero vai chamar a era de Columba. Cada era vai se despertando. Porque quando eles recebem a chamada, eles entram na perfeição. Mas o primeiro grão que amadureceu e chegou à perfeição é a noiva. Este é o tempo dela, esta é a hora dela. E aqui nesse parágrafo que eu estava lendo, o profeta disse que entre um sistema religioso escuro, Deus trouxe um povo para fora em uma ressurreição. A ressurreição, ela acontece em 2 partes para nós. Primeiro, a sua alma redimida. A sua alma é ressuscitada, está dentro de você, e esse corpo vai ter que ser redimido. A redenção se completa com esse corpo transformado. Por isso que a Bíblia diz, até o dia da vossa redenção. Esse é o dia da nossa redenção. Quando este mundo, esta terra que está convulsionando, que está tendo contrações, vai ser um novo jardim aqui na terra. Mas para ela ser um novo jardim, quem vai trazê-la são os filhos de Deus. Porque lá no jardim do Éden, se Satanás não entrasse, então a criação daria continuidade, sem que houvesse pecado. Mas para Deus manifestar a sua grandeza, o seu amor, o seu poder, e você desfrutar do poder dele, então ele provoca a queda, depois ele redime o homem para o homem ser como ele. Esse é o processo que estamos chegando do fim. Deus abençoe em nome do Senhor.